Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo de número 13. Todos encontraram? Digam amém. Leamos, portanto, a palavra de Deus que nos diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más que eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentamos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso. Vou recapitular. E estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Ou, recapitulando, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Diga amém. Amém. E toma o seu assento em nome de Jesus. Nós temos um tema que está aí no telão, e é sobre esse tema que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu pus uma foto bem, parece que o cabelo está na régua, né, irmão? Está na régua. Ô Jesus, me ajuda. É que eu já uso a capa, aí eu não preciso fazer duas vezes, já uso lá para o vídeo que se coloca depois lá no YouTube. Para que fazer duas vezes, né, irmão? Já fica pronto. Aí está o tema: incredulidade, um perigo devastador para a vida cristã. Repita assim após mim: incredulidade, um perigo devastador para a vida cristã. Olha, gente, quando eu leio esse capítulo 10 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, eu fico um tanto preocupado. Sinceramente, eu fico preocupado. Porque aqui se trata de uma igreja que foi libertada por Deus, um povo eleito seu, um povo escolhido, tirado da escravidão do Egito, tirado pelo braço forte do Senhor, liberto por Ele, e com destino
traçado por Deus. Terra prometida, ou seja, uma terra boa que manava leite e mel. Deus tirou quase 5 milhões de pessoas, vamos fazer o exato, 5 milhões de pessoas do Egito, com destino a ir para Canaã, que era uma terra excelente, uma terra boa, e que eles aí iam se apropriar daquele lugar como a bênção de Deus, a bênção da possessão, a bênção aonde eles poderiam plantar e colher os seus frutos, porque lá no Egito eles plantavam, aí vinha os egípcios e tirava tudo que eles plantavam. Diz: isso aqui é nosso, a terra aqui do Egito é nossa. Então eles eram escravos lá no Egito. Chegou o ponto que Deus disse: ó, basta. A Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do seu povo, e usa uma expressão tão linda lá em Êxodo, dizendo: eu desci para livrá-los da mão dos egípcios. E aí Deus tira o seu povo e diz: olha, eu tenho algo melhor para vocês. Vocês vão para a terra de Canaã, vocês vão para a terra prometida, que eu prometi aos vossos pais. Olha, se é assim, então vamos. Todavia, quando eu leio o capítulo 10 aqui, quando Paulo faz menção das atitudes daquele povo, da incredulidade daquele povo, um povo de dura cerviz, um povo obstinado, que qualquer probleminha que surgia na caminhada, eles queriam voltar para o Egito. Qualquer dificuldade que a nação de Israel, que o povo de Israel encontrava diante da caminhada, eles queriam voltar para o Egito. Ele diz: não, por que nos tirasse de lá, Moisés? Para a gente morrer de fome aqui nesse deserto? Eles lembravam do Egito. Parece que a história se resumia assim: Deus tirou o povo do Egito, mas o Egito não saiu do coração do povo. E às vezes acontece isso nos dias atuais. Deus libertou alguém, tirou alguém para viver uma nova dimensão de vida. Deus resgatou, tirou desse mundo pecaminoso e o trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas mesmo sendo luz no Senhor, ele tem dificuldade de acreditar, de crer, de obedecer e de fazer a vontade daquele que o resgatou. Gente, isso aqui é extraordinário. Paulo, foi colocado aqui um título nesse capítulo que diz: não devemos. E o que mais nós vemos nesse capítulo aqui é não. Porque tem gente que gosta de ouvir o sim, né? Não, olha, não cobicemos como eles cobiçaram, não sejamos idólatras, não prostituamos, não tentamos a Cristo, não murmuramos, não e não. O que mais nós encontramos aqui, em 1 Coríntios 10, é não, a palavra não. Por quê? Porque foi exatamente esta a dificuldade daquele povo. Deus dizia: não faça isso, pode deixar que eu vou cuidar de vocês. Quando chegar a hora de comer, vocês vão ter comida. Quando chegar a hora de beber, vocês vão ter bebida. Quando chegar a hora de trocar o sapato, e nem o sapato precisava trocar, porque a Bíblia diz que eles peregrinaram 40 anos no deserto, e cada um olhava para o seu sapato, e o sapato estava novo. Parecia que saía da loja, parecia que saiu da loja o dia anterior. Sempre novo. Nem os seus sapatos envelheciam. Olha como tamanho era a promessa de Deus para aquele povo. Só que, quando Paulo diz aqui que isso foi escrito para aviso nosso, isso cai um temor e um tremor no meu coração. E diz que foi feito como figura. Por quê? O exemplo primeiro, no segundo aqui, o exemplo da primeira igreja na segunda.
E aqui Paulo diz, olha, cuidado, isso aqui foi escrito para aviso vosso, para vocês não fazer semelhantemente como aquele povo. E pior que nós estamos fazendo. Vamos ver o quê? Paulo começa dizendo no verso 1: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais, veja bem o tamanho da bênção, estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Você lembra a dificuldade quando os soldados egípcios estavam atrás, mar vermelho na frente, aos lados montes e deserto? Parece que o salmista até desenha no Salmo 121, parece que ele está vivenciando aquele momento que os seus pais passaram quando saíram lá do Egito e se depararam com o mar vermelho. Parece que vê um filme na frente do salmista, e ele narra no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Na frente mar vermelho, atrás os inimigos egípcios, aos lados montes e deserto. Da onde me virá o socorro? Ele pensou, raciocinou e disse, já sei, o meu socorro vem do Senhor que fez céu e terra. Todavia, mesmo sendo um povo abençoado, eles não estavam nem aí em agradar o Senhor, em obedecer a sua palavra. Olha, todos estiveram debaixo da nuvem. Por que nuvem? Porque no calor do sol, eles caminhavam dia e noite. E a Bíblia diz que de noite, de dia, tinha o quê? Uma nuvem, como que espessa. E eles não sentiam aquele calor do deserto, o calor do sol castigante. Eles não sentiam. E a nuvem era de dia. E à noite, uma coluna de fogo. Então, olha como Deus cumpriu tudo aquilo que para Moisés ele disse lá na sarça, que seria com ele e que ele cuidaria do seu povo. Todavia, olha o verso 2: todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos beberam de um mesmo manjar, ou comeram de um mesmo manjar espiritual. Aqui fala do alimento espiritual. Não está falando da comida física, material. Está falando do alimento. Todos eles comeram ou receberam uma porção muito excelente. Cada dia se reunia ali nas congregações e tinha uma palavra de Deus, uma palavra contundente, poderosa, para dar-lhes ânimo, força, para prosseguir na caminhada em direção à terra de Canaã. Todo dia tinha uma porção de Deus, uma comida muito excelente. Eles comeram o mesmo manjar espiritual. Aí diz o verso 4: e beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Gente, isso aqui não é pouca coisa. Está falando da igreja hebreia, está falando da igreja do passado, que hoje fica como que uma figura, um jornal para você ler e você dizer, será que eu vou cair nesses péssimos exemplos que eles deixaram para nós? Todos eles beberam da mesma bebida espiritual. E olha quem era e qual era a bebida espiritual. Porque bebiam da pedra. Sabe aquela pedra lá que Deus, quando o povo estava sedento com sede, e primeiro Deus falou para Moisés tocar na rocha. E da rocha saiu água. Depois, primeiro era para falar a rocha, e da rocha saiu água. Depois era para tocar, mas Moisés parece que estava tão irado, porque o povo de dura serviço estava deixando Moisés doidinho da Silva. Porque tem igreja que deixa pastor doido. Tem igreja que faz pastor fazer como Moisés.
O povo, quando Moisés desceu lá do Monte Sinai, o povo estava na orgia, pecando, ele buscando a santificação em Deus, buscando os mandamentos, as diretrizes de Deus para o povo. Aí quando ele chega lá, até o seu irmão Arão caiu na onda da incredulidade do povo. Fizeram um bezerro de ouro. E ele chega lá, viu o povo na orgia. O que Moisés fez? Pegou as 2 tábuas, onde continham os 10 mandamentos, pegou e fez assim, jogou, quebrou as tábuas do mandamento, que foram escritas pelo dedo de Deus. Está vendo? Tem pessoas na igreja, tem crentes na igreja que faz o pastor quebrar as tábuas, que faz o pastor, ao invés de fazer o simples que Deus diz, fala com a rocha, ele tem que espancar, bater na rocha. E aí está escrito o que essa pedra significava, porque todos beberam de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. Eu nunca vi isso. Pedra tem roda para seguir, diz que a pedra seguia. Quem seguia eles era Cristo, aleluia, a promessa de Deus do livramento eterno, Cristo. Ali diz, e a pedra era quem? A pedra era Cristo. Diga para o teu irmão, a pedra era Cristo. Você já pensou o privilégio que esse povo viveu ali, irmão? Debaixo de uma promessa. Agora vem a parte que a gente não gosta nem de falar e nem de ouvir. Olha o verso 5 como é contundente. Mas Deus, isso aqui é forte, gente. Isso aqui é para você sair daqui hoje chocado, confrontado por Deus, para grandes melhorias na sua vida espiritual. Você tem que sair daqui mais crente, mais convertido, mais salvo, mais liberto, menos mundano e mais espiritual. Mas Deus não se agradou da minoria, está escrito, da maior parte deles. Deus não se agradou, mesmo tendo tirado o seu povo, prometido uma terra boa, terra que mana leite e mel, os levar para uma promessa. Mas durante esta peregrinação, eles iraram tanto Deus, e Deus, a Bíblia diz lá em Salmos, que é um Deus que se ira todos os dias. Eles afrontaram tanto a Deus, irmão, que Deus disse, basta. Teve um dia que Deus chegou para Moisés e disse, Moisés, é o seguinte, você manda esse povo ir, mas eu não vou mais com esse teu povo. Deus abriu mão, diz o teu povo, que tu tirasse lá, o teu povo. Aí diz, espera aí, Moisés diz, Senhor, mas espera aí, não, esse povo pecou contra mim, Moisés, e eu estou irado com esse povo. Aí Moisés chega pedindo clemência para Deus e diz, Senhor, se tu não perdoar esse povo, então risca o meu nome do livro que tens escrito. Aí Deus parece que com isso falou, disse Deus para Moisés, olha, aquele que pecar contra mim, esse eu vou riscar o nome. E Deus parece que mudou de ideia e parece que aplacou-se para a oração de Moisés. Mas Deus está virado com o povo. E aí tem um resumo desta ira. Deus não se agradou com a maioria deles, pelo que foram prostrados no deserto. Eu fico pensando, o pastor Moisés, saindo do Egito com 5 milhões de pessoas, em direção à terra prometida. Mas eu te pergunto, quantos entraram na terra prometida? Quantos? Não estamos equivocados, não? Quantos entraram? 2. Você já pensou a decepção do pastor Moisés? Você já pensou? Agora, por que não entraram? Isso nem era gratidão. Isso aqui é incredulidade para duvidar das promessas de Deus.
porque Deus fez uma promessa, e Deus estava cumprindo na íntegra, desde que tirou o seu povo lá do Egito. Deus estava cumprindo o que ele falou, mas a incredulidade daquele povo fez Deus mudar de ideia. A Bíblia diz que Deus não é homem, ou nem filho do homem para que minta. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas sabe que Deus se arrependeu? Deus se arrependeu até quando fez Adão, o meu xará. A Bíblia diz que Deus viu que a maldade do homem era continuamente pervertida, e está escrito lá em Gênesis, e Deus se arrependeu do homem que havia feito. Isso pesou-lhe em seu coração. Deus se arrependeu, e aqui nós vemos o arrependimento de Deus. Deus não se agradou com a maior parte daquele povo, pelo que foram prostrados, morreram ali mesmo, no deserto. Eles caíram lá no deserto. Feito esse pano de fundo, agora eu vou começar a pregar. Eu quero mostrar para vocês aqui 5 pecados desse povo. Quantos pecados? 5. Que abre aí uma grande maioria. Vou mostrar só 5. Veja bem, por que Deus não se agradou então desse povo? Qual foi o primeiro pecado que esse povo cometeu? Está no versículo de número 6, está escrito: e estas coisas, quais? As que estão no contexto, de que eles foram abençoados, de que eles passaram por debaixo da nuvem e passaram pelo mar, foram batizados em Moisés, na nuvem, no mar, beberam todos de uma mesma bebida espiritual, comeram da mesma... Esse é o contexto. Mas aí vem o verso de número 6 e diz: e estas coisas foram-nos feitas em figura. E aí aparece o primeiro pecado daquele povo, e está escrito assim: para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Qual é o primeiro pecado daquele povo? Diga assim comigo: cobiça. Era o primeiro pecado daquele povo, cobiçoso. Tinha cobiça. Aí eu fico pensando, meu Deus, eu estava estudando essa palavra, mas cobiçar o que no deserto? Não tinha nada. O que o povo estava cobiçando? Será que ele queria daquela unção que tinha em Moisés e não neles? O que é que eles estavam cobiçando? Será que era as riquezas que eles viram, se depararam com elas lá no Egito? O que é que esse povo estava cobiçando no deserto? Vamos tentar descobrir qual era essa cobiça. E quando você vê a palavra cobiça aqui, você acha que é apenas um sentido literal da palavra. Por exemplo, o irmão tem um carro, comprou um carro novo, rapaz. Se bem que tem essa cobiça também, né? Às vezes até na igreja. Por que ela e não eu? Carro novo, da hora. Poxa, o salário dessa irmã, olha, 5 mil reais. Até esquece o preço que ela pagou para estudar, para fazer faculdade, para trabalhar e para chegar nesse patamar de um salário de 5 mil reais. E ele já chegou hoje e já quer ter um salário de 5 mil reais. Ô gente, pelo amor de Deus, isso é cobiça? É. Mas aqui, a palavra cobiça aqui tem um sentido amplo. Aquele povo cobiçava até aquilo que Deus fazia, eles cobiçavam. Tudo que Moisés, através das realizações de Deus, através da vida de Moisés, eles cobiçavam. E eles começaram a se encher do orgulho, da timidez, da exaltação. Eles acharam que o bam. Eles teve uma hora que eles chegaram e disseram: Moisés, a gente não precisa de você não. Nós vamos constituir aqui alguns capitães, nós vamos constituir alguns líderes aqui. A gente não precisa nem de
Irmão, a incredulidade misturada com a ingratidão e a rebeldia. Assim era aquele povo de dura serviço. E a Bíblia diz assim: era o primeiro pecado. E não cobicemos as coisas más. Olha, você cobiçar coisas boas até né? Mas aqui diz que eles cobiçaram as coisas más. Será que você tem colocado os seus olhos naquilo que é mal? Talvez não é para você, mas você está cobiçando. Não é para você. E sabe que tudo que é do meu irmão e eu cobiço para mim é mal. Porque é bem para ele. Não é porque está fazendo bem para ele que vai fazer bem para mim. A minha estrutura é outra, o meu posicionamento é outra, a minha intimidade com Deus é outra. Muito irmão é rico, mas não põe o coração na incerteza da riqueza. Ele vem para a igreja normalmente, se tem um carro novo, ele não põe o coração no carro novo, ele não se apega aos bens materiais que ele possui, ele não se apega. Mas tem gente que, se Deus der riqueza, ele se desvia. Tem gente que, se Deus dá riqueza para ele se desvia da igreja e nunca mais pisa os pés na igreja. Então é por isso que tem que ficar aí a vida toda. Agora, a Bíblia diz que a riqueza é um dom de Deus, mas tem gente que o coração é convertido, o coração é crente. Aí Deus chama e diz: ó, eu vou te dar esse carro novo, eu vou te dar esse apartamento novo, eu vou te abençoar na área financeira, porque eu já esquadrinhei o seu coração, eu já sondei o seu coração, e nele não tem cobiça, não tem ganância, não tem soberba. Você não coloca o dinheiro ou a abundância daquilo que você possui no trono do seu coração. Você não me afasta do seu coração, então eu vou te abençoar. Tem pessoas assim, que vivem essa intimidade com Deus, porque não coloca o dinheiro coloca o coração na incerteza dos bens materiais. Por que incerteza? Porque os bens é susceptível, é passageiro. Hoje nós temos, amanhã pode perder tudo. Jó não perdeu tudo numa tacada só, mas ele continuou crente, e aí teve tudo em dobro de volta. Por quê? Porque não cobiçava prata e ouro, e a Bíblia diz para não cobiçar nem prata e nem ouro. Então o primeiro pecado desse povo era a cobiça. Cuidado, irmão, para você não cobiçar o que o ímpio tem. O que o ímpio tem é mal, é coisas más, é coisas que não servem para mim e para você. Fique tranquilo, você vai crescer no tempo certo, você vai crescer dentro da vontade de Deus. Você não precisa de ninguém, senão o teu compromisso genuíno com Deus, para você crescer também na área financeira. Você não precisa, você não depende de ninguém. Então não tenha cobiça, não seja cobiçosos, de torpe ganância, diz a Bíblia. Ah, fulano de tal comprou um sapato novo, ela não colocou no WhatsApp, mas eu vou descobrir onde ela comprou esse sapato novo. E sabe o que descobre, irmão? Porque liga para um, liga para outro, tal, e ela descobre. Até que se comprou pela internet. Fucei lá, achando o sapato igualzinho dela. E aí chega para o maridão, ou compra ou me perde. Ou eu largo de você, põe o maridão na parede. E muitas vezes, irmão, ele adere, porque não quer abrir mão do casamento, né, irmão? Da família. E ele compra. Será que tem irmãs assim fazendo isso com seus esposos? Chegando ele a faca no pescoço, você vai ter que comprar. A fulana de tal tem. Fulano de tal comprou para a esposa dele. Por que você não me dá dinheiro, rapaz? Por que você não me dá dinheiro para comprar? Cobiça. Às vezes nem precisa. Se abrir lá o guarda-roupa onde coloca o sapato, vai estar lotado de sapato. Mas tem tanto sapato que nem usa. Mas a tal da cobiça, porque a fulana de tal comprou, mas ela comprou porque tem condição. E às vezes você não tem condição, tá?
vai suprimir uma outra necessidade premente que às vezes o marido tem para fazer com aquele dinheiro para comprar o sapato para você. Isso é cobiça má. A Bíblia diz: não ambicioneis as coisas altas, acomodai-vos às humildes. Seja humilde. Aquele povo não era. Então, primeiro pecado daquele povo, diga assim comigo: a cobiça. Olha o que diz a Bíblia, irmão, sobre a cobiça. Êxodo capítulo 20, verso 17. Rapidamente, Êxodo 20, 17. Olha o que diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Rapaz, que mulherão! Isso é caminhão para as minhas, muito caminhão, muita areia para o meu caminhão. E tem gente que, irmão, às vezes até crente com essa fala, rapaz. Você já ouviu isso aí, irmão, por aí? Até crente com essa fala. Cuidado. Olha aí: não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo. Nem o servo você deve cobiçar. O que mais? Nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem a coisa alguma do teu próximo. E aquele povo tinha este espírito cobiçoso, de torpe e ganância. O cobiçar não é você achar bonito o que o outro tem, é você querer aquilo que ele tem e ele não ter aquilo. Que não é pecado uma pessoa ter uma coisa e você ter a mesma coisa, mas tem gente que quer pegar aquilo que você tem e ele ficar sem. Ô irmão, para aí, a bênção é para mim, mas é para você também. É para você, mas é para mim. Então deixa o teu irmão ter. Esse foi o primeiro pecado. Segundo pecado, diga assim: o pecado da idolatria. Olha o que diz o verso 7, põe no telão. Diz assim: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Não vos façais, pois, o quê? Idólatras. Qual é o segundo pecado desse povo? Idolatria. E olha, a gente já cresceu bastante para entender que idolatria não é apenas adorar santo ou imagem de escultura, não. Tem gente que adora pessoas, mas como eu adoro essa irmã. A outra: ai, como eu adoro pudim de leite. Ah, como eu adoro essa comida. Adoro essa comida, você pode gostar, achar saborosa, mas adorar somente ao Senhor teu Deus. Somente a Deus. Ai, como eu adoro essa comida, como eu adoro estrogonofe. Ah, como eu adoro isso, como eu adoro. Tire essa palavra da sua boca, do seu vocabulário. Tire, porque adoração só ao Senhor teu Deus. Isso é idolatria. Tem gente que eu adoro a criança. E a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente quer que as nossas crianças sejam adoradas. Uma vez eu lembro de uma irmã que teve uma criança e ela sentava na igreja, aqui não via ainda. Ela sentava e ela levava a criança tão chique, ela podia, tinha muito dinheiro. E aí todo mundo queria, ficava assim, tinha irmã sentada atrás, fazendo assim, eu pregando a palavra e alguém lá atrás da irmã e aos lados brincando com a criança. Todo mundo começou a idolatrar a filha daquela irmã. Aí um dia Deus me usou. Cheguei para ela: irmã, particularmente quero falar contigo. A senhora está tendo bezerro de ouro em casa, irmã? O que, pastor? Eu já entrei com tudo. Bezerro de ouro em casa? E não se bastasse em casa, está trazendo para a igreja bezerro de ouro? Mas que fala é essa, pastor? Não estou entendendo nada. Só vai entender agora, irmã. Abriu o jogo. Por quê? Porque às vezes você começa a coagir pessoas para idolatrar. Um pudim que você faz, a tua criança, o corte do seu cabelo, a sua roupa e assim sucessivamente. A gente precisa tomar muito cuidado. Idolatria não é só adorar santo, não. É também, mas não é só adorar santo.
Tem gente que adora comida, outros adoram pessoas, outros adoram costumes, outros adoram isso, outros adoram aquilo. Não pode. Então, eles, além de cobiçosos, o segundo pecado que eles cometeram, pecado da idolatria. E olha que lá atrás Deus havia falado. Veja Êxodo, capítulo de número 20, e os versos 4 e 5. Deus havia falado das imagens de escultura, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. 5. Nem te encurvarás a ela. É por isso que Jesus rejeitou a oferta do diabo, porque qual era a oferta do diabo? Era uma oferta, apresentou para Jesus como que um telão, mostrando todos os reinos deste mundo e a glória deles. E aí o diabo chegou com essa proposta para Jesus. Está vendo tudo isso aí? E ele diz, a mim foi entregue, e eu dou a quem eu quero. Se tu prostrares, tudo isso aí será teu. Na outra, ele diz, se tu me adorares, tudo isso vai ser teu. O que Jesus faz? Jesus levanta e diz para o diabo, olha, está escrito, adorarás somente o Senhor teu Deus, e só a Ele prestarás culto. Aleluia. Gente, é desta forma. Então, não podia encurvar-se a estas imagens, nem a servi-las, tá? Porque eu, o Senhor teu Deus, sou zeloso e visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração. Aí nasceu aquela tal de maldição hereditária. Nesse versículo nasceu aí, tá? Mas não está falando sobre isso. Mas Deus visitando. Por quê? Porque os feitos dos pais, aquilo que os pais fazem, equivale a dizer que os seus filhos vão copiar da mesma forma, infelizmente. Então, a gente precisa tomar cuidado com esse pecado da idolatria. Às vezes nós achamos que estamos libertos. Eu lembro de uma irmã que era crente há 14 anos, e a gente orava por essa irmã e o negócio não fluía. Parece que uma luta permanente. Um dia eu fui com a Ruth na casa dela, lá na cidade de Baguaçu. Falei, irmã, mas o que está acontecendo? A gente ora, parece que coisa não flui na sua vida. Tem algum impedimento, algum pecado oculto? Tem hora que Deus usa o pastor para abrir o jogo. Só não tem alguma coisa escondida dentro de casa? Aí, pastor, foi bom o senhor falar isso. Espera aí. Aí foi lá, tinha assim numa sala e copa. Aí abriu lá uma gaveta lá embaixo. Aí pegou uma santinha desse tamanhozinho. Falou, pastor, isso aqui, desde que eu me converti, eu não jogo fora, porque eu ganhei de uma fulana de tal, e eu tenho um amor disso aqui. Falei, irmã, me dê esse negócio aí em nome de Jesus, irmã. Isso é idolatria. A senhora coloca, eu não tenho coragem de quebrar. Pode deixar comigo, irmã. Daí que eu vou dar um jeito disso aqui. Oramos por aquela irmã. E dali a uns dias, Deus começou a mudar, sabe? Ela pôs uma santinha lá, a Benedita, e olha, irmão, sabe, desse tamanhozinho, e não queria soltar de jeito nenhum. Aí o esposo ficou sabendo disso, pastor, foi de Deus a tua ida lá em casa, viu? Falei, por quê, irmã? Porque olha, por quê, irmão? Porque aquilo lá, minha esposa, até na hora da oração, ela queria pegar aquilo na mão para orar. Foi uma libertação que Deus fez naquela casa. Cuidado com o pecado da idolatria. Idolatrar a pessoa. Tem gente que se a pessoa se desviar, ele se desvia junto. Sabia que tem pessoas na igreja? Por que tem muitas rebeliões? Porque tem gente que sai, não se serve mais naquele lugar, ou não quer obedecer a palavra, aí sai. Aí tem os seus seguidores, né? Maria vai com as outras. Sabe o que é isso? É a pessoa que idolatra
pessoas. Infelizmente tem. Esse era o tipo de pecado que os israelitas estavam praticando. Primeiro, a cobiça. Depois, idolatria. Qual era o terceiro pecado? Está no verso de número 8. Diz assim: e não prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia. Quantos caíram num dia? 23 mil num dia. Um povo que seguiram a prostituição. E a Bíblia diz que esse tipo de pessoa, não estou dizendo ou medindo a vida que você viveu lá fora, mas a partir do conhecimento que você obteve de Cristo, a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Agora você vai viver uma nova dimensão de vida. O povo saiu do Egito sob os cuidados de Moisés, mas queria viver nas práticas erradas. Aí Deus usou Moisés, disse: aqui vocês não vão fazer isso não. Agora, eles prostituíram durante a peregrinação lá no deserto, prostituíram. Tanto é verdade que quando Moisés desceu do monte lá, a Bíblia diz que Arão foi na onda do povo e começou a pegar alguns pendentes, alguns anéis, e eles derreteram, fizeram um bezerro de ouro, e aí marcaram a consagração daquele bezerro de ouro. E aí todo mundo lá na gandaia, tinha gente dançando pelado, tinha gente lá se prostituindo. E aí veio a sentença de Deus: 23 mil caíram naquele dia. Por quê? Pecado da prostituição. Olha o que Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Põe no telão, 1 Coríntios 6, 18. Está escrito: fugir da prostituição. Fugir da prostituição. Sabe que hoje a nossa juventude precisa tomar muito cuidado. E agora vai um alerta para os pais, porque hoje o seu filho tem algo tão possante, tão tecnológico e tão virtual, que ele pensa que ele está fazendo, você não vai saber o que ele está fazendo. Você não vai entrar lá para fazer. Você deu na mão dele um celular. E sabe que isso, irmão, tem feito os nossos jovens da igreja se perder. Tem um aplicativo aí chamado Discord. É Discordia, né? Gente, tem jovens lá camuflados, absorvendo todo tipo de mundanismo, todo tipo, jovens cristãos. E olha, é uma ferramenta que se manobra no oculto. Você vai dormir, seu filho está lá na sala ou está lá no quarto dele com o celular na mão. De repente, nudes começam a ser trocado, enviado para o teu filho. Nesse programa passou aí na TV, nesse Discord, os jovens falando, porque é um programa que você virtualmente, você abre uma sessão de vídeos e chama outros amigos para participar. E aí começa essas moças adolescentes, 12, 13, 14 anos, mostrar os seus corpos. Só que os meninos começam a pegar as imagens, absorver as imagens. E aí sabe o que eles estão fazendo? Pega essas imagens e ameaça as moças, dizendo: ó, se você não tirar a roupa aí e se mostrar para mim, eu vou pegar as imagens que eu tenho e as fotos, e eu vou colocar nas redes sociais, vou acabar com a sua vida. E é por aí. E elas começam, e elas fazem, aí eles vão gravar esse momento. Irmão, isso vira. Foram presos aí 23 jovens, um de Campinas, vários de São Paulo, Curitiba, Santa Catarina. Nesse programa conseguiram rastrear e conseguiram
pegar uns bandidos. E sabe que é tudo adolescente. Então você que tem filho e filha na sua casa, adolescente, olha, porque às vezes está trocando nudes. Às vezes tem marmanjo aí mandando fotos para o seu filho, para a sua filha, de mulher pelada. Está mandando e você não está vendo. E eles vêm para a igreja, adora a Deus aqui, faz o serviço da obra de Deus, mas lá no oculto, cuidado. É um indício de prostituição, é um indício, é uma porta aberta para o pecado. É uma porta aberta. É por isso que hoje o mundo está assim. E sabe que até dentro da igreja, nós estamos inseridos nesse contexto. Tem muita coisa camuflada. Mas por quê? Porque nós pais damos permissão. Eu, na minha época, ter um celular na mão, eu dar um celular para o meu filho, eu fazia um carrinho de pau e ensinava ele a brincar. A Sueli, a gente pegava um sabuco, pegava os cabelos de milho de sabuco e fazia um cabelo assim, e ela balançava lá como a bonequinha, boneca de sabuco, era assim. Hoje não, é tudo um celular, rapaz. É tudo um celular. E aí, em vez de colocar uma senha, em vez de você pode dar, mas isso aqui você não tem como você entrar. Você coloca uma senha para rastrear, para não deixar. Aí você deixa à vontade. Aí você quer que o seu filho permaneça na igreja. Não vai permanecer. E sabe qual é a culpa? A culpa é tua, pai. A culpa é tua, mãe. A culpa é tua. E às vezes mais da mãe, viu? Porque o pai sai para trabalhar e fica o dia todo. E aí a mãe, não, é adolescente. E ela fica 2, 3, 4 horas da manhã com o celular lá na cama, você acha que ela está dormindo. E ela está trocando fotos, abrindo vídeos, e se mostrando, tranca a porta lá, a porta fica trancada, você bate. Por que trancou a porta? Tem coisa errada, irmão. Abre o teu olho. Às vezes nós não queremos ouvir essas coisas na igreja, mas são necessárias a gente falar, porque olha o exemplo desse povo. Primeiro, pecado, cobiça. Segundo, idolatria. Terceiro, prostituição. Quarto pecado daquela igreja, verso 9: e não tentamos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Pastor, o que é tentar a Cristo? Tentar a fidelidade de Deus. É testar a fidelidade de Deus. Quando você lê lá, tentaram a Cristo, o que significa tentar? É testar a autoridade, ou a deidade, ou a fidelidade de Deus. O que estava acontecendo? Aquele povo, ele estava colocando Deus em prova. Eles estavam testando a fidelidade de Deus, colocando a fidelidade de Deus à prova. E olha o que diz a Bíblia, Deuteronômio, capítulo 6, verso 16, acerca de você não tentar. Não tentarás o Senhor vosso Deus, como tentasse em maçã, ou maçã, tá? Como tentasse maçã. Não era para tentar a Deus. Mas o que significa tentar a Deus? É você testar a fidelidade de Deus. Será que Deus é fiel mesmo? Aquele povo, você lembra no deserto? Eles, para tentar a Deus, eles diziam assim: será que porventura Deus pode nos preparar uma mesa nesse deserto? Isso é tentar a Deus. Será que Deus pode preparar uma mesa no deserto? Aí Deus mandou as cordonizes. Mandou. Mas debaixo da sua ira Deus mandou. Isso é testar a fidelidade de Deus. Se Deus falou que cuidaria do povo, para que o povo abrir a boca para murmurar? Então, olha o que diz ainda Êxodo capítulo 17, verso de número 2, sobre tentar a Deus. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber.
E Moisés lhe disse: por que contendeis comigo? Por que contendais ou tentais ao Senhor? Estava tentando a Deus. Senhor, nós quer água. Senhor, nós quer comida. Eles, com esse tipo de atitude, eles estavam tentando a Deus. Aí Moisés diz: por que vocês estão contendendo comigo? Por que vocês estão tentando ao Senhor? Sabe o que é isso? Puramente desobediência. Cuidado com o pecado da desobediência. Tem ainda lá Salmo 78, eu já citei, Salmo 78, verso 19, quando eles tentaram, né, a Deus dizendo: olha, porventura, né, falaram contra Deus e disseram: poderá Deus, porventura, preparar uma mesa no deserto? Isso é tentar. Será que Deus pode fazer isso? O que é que Deus não pode fazer? Mas você não precisa lembrar a Deus do que Ele tem que fazer. Deus sabe o que tem que fazer. Isso é tentar a Deus, tentar ao Senhor. Esse era o quarto pecado daquele povo. Vamos terminando. O quinto pecado está no verso 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Qual era o quinto pecado? Murmuração. Isso é muito forte. Eu acho que na igreja não tem murmuração, não. Tem? Acho que não. Olha, na igreja não falta bênçãos, não falta amor, não falta alegria, não falta pessoas cheias do Espírito Santo, não falta louvor, não falta, mas também não falta murmuração. Não falta. Sempre alguém vai ver uma coisa e será um motivo para murmurar. Na igreja não falta bênção, não falta línguas estranhas, não falta salvação, não falta perdão, mas também não falta murmuração. Cuidado com o pecado da murmuração, porque tem crente que murmura tanto, irmão. A vida dele é só murmúrios. Sabe, é só murmúrios. E tem um hino da harpa cristã que diz: ao invés de murmurares, cante um hino de louvor a Deus. Mas tem crente que murmura, ele já amanhece murmurando. E sabe que os murmuros, eu não estou falando só contra pessoas, não. Tem gente que murmura, Vera, contra Deus. A coisa está mal, ele já levanta de manhã murmurando: rapaz, parece que eu dormi em cima do meu braço. O que está acontecendo? Ele já levanta reclamando. Reclamação, queixamento, você queixar, é murmuração, irmão. Pare de murmurar. Tem gente que murmura tudo, irmão. Se a comida está arroz, feijão e zoiudo, rapaz, de graça que tem um arroz ou feijão e tem um zoiudo como uma mistura, porque tem gente que nem o arroz ou feijão tem. Você tem um zoiudo? Come com alegria, irmão. Eu sou assim. Eu posso ter qualquer comida em casa. Pode ter o arroz puro, eu como. Tem dia que a Ruth, eu vou fazer macarrão puro. Você come? Eu digo: glória a Deus, demorou. Não vai dizer: não, mas não tem esse negócio. Sabe que na minha mesa, quem senta lá, ontem mesmo a Thaís sentou lá, né, pra gente comer um pouquinho. Tinha mais do que um arroz e feijão. Irmão, não tem murmúrio, tem agradecimento. E lá não é local de a gente falar mal dos irmãos, não, é local de você falar bênção. Então cuidado quem você coloca na sua mesa para sentar com você na hora do seu almoço, que é um momento bendito, abençoado, que Deus te deu. Não aceite. Cuidado com o pecado da murmuração. Olha, eles deixaram de agradar a Deus por causa do pecado da murmuração. E aí, o verso 11 vai fechando as cortinas. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figura, e estão escritas para aviso nosso. Olha, tá vendo por que deixou escrito isso aqui? É para aviso nosso. Diz mais: a quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós
tentação, se não humana, ou seja, problemas humanos, diz aqui: mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, né? Claro, podeis suportar. Antes, com a tentação, ou seja, com a provação, Deus dará também o escape. Para quê? Para que você possa suportar. Gente, o exemplo primeiro está aqui no segundo. Infelizmente, a nossa igreja, a geração nossa, está seguindo muitas coisas da velha igreja. Da velha igreja. É a idolatria, é a prostituição, é a cobiça, é tentar a Deus ou a testar a fidelidade de Deus, é a murmuração, infelizmente. Agora, cuidado, o diabo te oferece o prato, mas ele não te obriga a comer. O diabo oferece o prato, mas ele não te obriga a comer. Tem gente que nem o diabo ofereceu. Sabe que tem gente fazendo pior do que o diabo, rapaz. Tem gente, eu vi o fulano de tal, o diabo em pessoa. Eu falei, sabe que isso é verdade? Tem gente que, irmão, parece que o diabo perde para ele. Na jogada suja, nas coisas, nas fracaturas, nas coisas erradas, o diabo perde para ele. Porque ele está inventando, ele está fazendo coisa errada, pior do que o diabo. Aí o diabo diz: rapaz, eu não sabia que eu tinha tantos agentes assim. Rapaz, eu tenho muitos discípulos. O diabo está perdendo para ele. Então cuidado. Qual é a alerta desse perigo? É você perseverar com o seu coração firme. Hebreus 13:12 fala do perigo da incredulidade. Hebreus 13:13 fala da medida preventiva, exortando mutuamente, exortando uns aos outros, para a gente não cair no mesmo exemplo de desobediência. Incredulidade, um perigo devastador para a vida cristã. Famílias inteiras têm sido devastadas. Pessoas que dantes eram uma bênção na igreja, hoje, infelizmente, estão à mercê de Satanás. Sabe o que é isso? Se entregou aos pecados da igreja do passado. Qual era? Vou recapitular: a cobiça, a idolatria, a prostituição, tentar a fidelidade ou testar a fidelidade de Deus. E o quinto pecado, a murmuração. Fique em pé. Nós vamos orar. É uma palavra mais de ensino. E eu prefiro me ater nisso, porque tem pregadores por aí pulando, enfeitando os púlpitos das igrejas, exatamente para pregar o que o povo quer ouvir. Que Deus me livre disso, guerreiro Lamartine. Nós nunca podemos pregar o que o povo gosta, o que o povo quer ouvir. Nós temos que ser instrumentos de Deus para pregar o que o povo precisa ouvir. Nós temos que mostrar para a igreja e para o povo que pecado continua sendo pecado. Você tem que chamar a sua família, os seus filhos, e dizer: meus filhos, pecado continua sendo pecado. Porque aí as igrejas aí inclusiva que está dizendo: não, esquenta a cabeça não, Deus é amor, Deus é amor, e Ele ama vocês. Tem um servo do Senhor aí, que Deus venha despertá-lo no primeiro amor, pastor Ricardo Gondim, amigo até, aí abriu as portas da igreja para a igreja inclusiva. Diz: não, Deus é amor, pode vir vocês. E aí já está aceitando pastores que são gays na igreja dele. Um pastor casado com outro pastor. Já tem muitos jovens, Matias, no púlpito da igreja,
que são adoradores e são meninas que estão em relacionamento com outras meninas, e que são meninos com relacionamento com outros meninos, cantando no louvor da igreja. E tudo isso, a base que eles usam é: não, mas Deus é amor. Deus é amor. Sim, Deus é amor. E Ele ama todas as pessoas. Mas eles esquecem de dizer que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Por isso que eu prefiro segurar vocês aqui uns 5 minutinhos a mais, para vocês entenderem que os dias que nós estamos vivendo são dias difíceis. Pai, olhe mais nas redes sociais do seu filho. Pede a senha, filho, dá a senha do seu Instagram. Eu quero ver o que está acontecendo por lá. Filha, eu quero ver o seu WhatsApp. Eu quero ver aí as pastinhas ocultas. As pastinhas ocultas aí na sua galeria. O que tem dentro dessas pastinhas? Às vezes tem fotos lá de meninos sem roupa, nudes, tem coisas lá. Deus está me mandando abrir os teus olhos. Olhe mais para os teus filhos. Depois chega a surpresa e a conta para você pagar. Ai, Jesus, eu não sabia. Ah, não sabia porque você não quis saber. Você fechou os teus olhos. Então Deus está abrindo mão. Viu algum jeito diferente na sua filha? Chama ela, filha. Olha aqui, filha. Está escrito que no princípio Deus fez macho e fêmea. Deus fez Adão e fez a Eva. Deus não fez Adão e Ivo. Deus fez Adão e Eva. Filha, está escrito aqui. Ninguém está inventando. Ah, mas olha aqui, estão falando que é coisa normal. Não é normal não. Sabe por quê, minha filha? Se fosse normal, 2 homens, um homem com outro homem, nasceria uma criança. Já pensou se Deus tivesse criado 2 Adão lá? O meu xará, Adão mais outro Adão, teria, saía o quê? Não ia sair nada. Não ia sair nada. Mas aí ele fez a mulher e deu para Adão. Então aí nasceu todos nós, irmão. Mas já pensou se no princípio? Então Deus errou? Deus errou? Gente, cuidado. Olhe mais para os teus filhos. Olhe mais para as suas filhas. Pede a senha. Pega o celular e diz: não, tá aí. E se ela querer esconder e não entregar, porque tem coisa errada, viu? Tem coisa errada. Porque lá em casa a Ruth tem a senha do meu celular, eu tenho a senha do celular dela, eu entro no Face dela, ela entra, lá tem tudo. Não tem esse negócio, irmão. Sabe por quê? Porque nós somos um só em Cristo. Vamos louvar o Senhor. Quer receber oração? Está precisando de ajuda?